Olá pessoal, o objetivo dessa nossa aula é justamente trabalhar com as contas de usuários e as permissões que são dadas a essas contas de usuários, como também a manipulação dos grupos de usuário. Então o objetivo dessa aula vai ser justamente a organização de um sistema corporativo baseado em grupos de usuários e em quais grupos esse usuário ele participa. Então a gente vai levar em consideração o grupo primário de cada usuário e os grupos secundários. Então a gente vai conseguir fazer essa manipulação de criação de usuário e manipular esse usuário dentre os grupos, né? Então vamos começar. Primeiro a gente vai analisar o seguinte. Sempre quando a gente faz a criação de um usuário padrão, esse usuário vai ser gerado um diretório para ele lá no diretório home do Linux, que é justamente o diretório que é responsável por armazenar o conteúdo dos usuários, né? Então, se a gente exibir ou então listar os conteúdos ls/home e der um enter, vão ser exibidos todos os usuários que são criados, que são usuários comuns. Lembrando que o usuário root ele é armazenado especificamente no diretório root. Então vamos lá. A gente vai criar um segundo usuário. Para que eu possa criar esse usuário, eu preciso ter o acesso root do meu servidor, do meu sistema Linux, para que eu possa adicionar esse usuário. Então eu posso fazer isso através do comando sudo su, que eu inicio a sessão como superusuário, e eu também posso simplesmente digitar o comando sudo antes do comando de criação do usuário. Se eu já estiver acessando como usuário root, eu só preciso digitar o seguinte comando, add user espaço o nome do usuário. Eu vou criar aqui um usuário chamado Denis, por exemplo. Então vou dar o enter. Ele pede para que a gente crie uma senha para esse usuário. Então, criar a senha. Vou dar o enter. Ele pede para que a gente possa confirmar essa senha. A nova senha. Digito novamente a senha. E vem algumas informações complementares. Por exemplo, o nome completo do usuário. Então a gente pode adicionar um nome completo desse usuário, o que eu já vou adiantar um pouco. Número da sala. São informações que ele pede. Telefone. Então essas informações, no caso de um ambiente corporativo, elas devem ser preenchidas à risca, né? Porque podem ser informações valiosas. O telefone do usuário, outros, e pergunta se a informação está correta. Então vou colocar aqui sim e dar enter. Ok. O usuário criado. Se eu listar o conteúdo do diretório home lá agora, ó, vai aparecer justamente o usuário que eu acabei de criar. Ok? Como é que a gente trabalha com os grupos de usuários? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que analisar quais são os grupos de usuários que eu tenho no meu sistema, né? Então, por exemplo, se a gente digitar o seguinte comando, cut, que serve para exibir o conteúdo de um diretório, de um arquivo, espaço, barra, etc, barra, groups, que é justamente o diretório onde estão armazenados os meus grupos, vai aparecer justamente isso aqui, ó. Todos os meus grupos que foram criados. Alguns já adicionados pelo sistema e outros criados pelo usuário root, né? Então, pelo que a gente pode observar aqui no final, ó, nós temos o grupo Denis. O que é que significa dizer? Significa dizer que a partir do momento que eu crio um usuário padrão, automaticamente é criado o grupo primário com o mesmo nome daquele usuário. Ok? Então vamos dar continuidade. Para que eu possa saber de quantos grupos aquele usuário faz parte, né, eu posso fazer o seguinte. Eu posso digitar o comando groups
e o nome do usuário. Então, quando eu der Enter, vai aparecer justamente o usuário e o grupo que esse usuário faz parte. Então, vamos lá. Qual seria o objetivo organizacional de uma empresa? Estamos criando um cenário onde eu tenho 3 grupos de usuário. Tenho usuários criados e tenho os grupos de usuários. Só que para facilitar o meu gerenciamento desses usuários, eu preciso adicionar esses usuários em grupos relacionados à sua atividade dentro da organização. Então, por exemplo, eu tenho um grupo da TI, eu tenho um grupo da produção e tenho um grupo do pessoal da administração. Então, vamos fazer o seguinte. Vou observar os meus usuários que eu tenho aqui, novamente. Então, ls/home. Então, eu tenho o usuário Arthur, Denis e o usuário professor e rede. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer uma manipulação dentro desses grupos. Então, vai direcionar um usuário específico para cada grupo. Ok? Então, baseado nisso, digamos que eu preciso adicionar um grupo secundário para o usuário Arthur. Então, o usuário Arthur ele também vai fazer parte do grupo professores. Então, vamos ver se nós temos o grupo professores aqui. Então, vamos lá. Comando groups professores. Professor, no caso. Pronto. Então, eu tenho o grupo professor e tenho o usuário professor. Eu vou pegar o usuário Arthur e vou trazer ele para o grupo professor. Então, para inserir o usuário Arthur dentro do grupo professores, eu posso fazer o seguinte. Eu posso digitar sudo add user Arthur no grupo professor. Então eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, o usuário administrador, e ok, ele foi adicionado ao grupo professor. Então vamos listar agora os grupos de Arthur. Então vamos lá. Groups Arthur. Então aqui eu tenho o usuário Arthur e tenho os grupos que o usuário Arthur estão fazendo parte, inclusive o grupo professores. Ok? Agora, caso eu não queira fazer com que esse usuário faça parte apenas de alguns grupos e faça alteração do grupo primário desse usuário, o que é que eu preciso fazer? Eu posso, querendo ou não, fazer a alteração do grupo primário. Então, lembrando que ao criar o usuário, automaticamente é criado um grupo com o mesmo nome do usuário. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente adicionar ou fazer a alteração do grupo primário desse usuário. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer da seguinte forma. Para fazer a alteração do grupo primário do usuário, eu preciso utilizar o comando sudo, no caso, que eu tenho que ter o acesso root. Então, user mod -g espaço o grupo que eu pretendo adicionar esse usuário, que é o grupo professor, e o usuário que vai ter o grupo primário alterado, que é o usuário Denis. Então vou dar Enter, ele pede a senha do administrador, não retornou nenhum erro, então agora eu vou verificar quais os grupos que o usuário Arthur faz parte. Então eu vou lá e digito groups Denis, usuário Denis. Então, quando eu der Enter, ele mostra o usuário e o seu grupo primário. Vamos ver aqui Arthur, usuário Arthur agora. Groups Arthur. Pronto. Então vamos lá, vamos trazer Arthur também para o usuário, para o grupo professores. Então vamos lá.
comando usermod, groups, professores, usuário Arthur. Enter. Ok, funcionou. Vou ver os grupos de Arthur. Então aparece aqui, ó, usuário Arthur e os grupos que esse usuário faz parte. Beleza? Então, como é que eu faço para fazer a exclusão de um usuário? Então nós vimos como era feito justamente a criação de um grupo, né? Para fazer a criação de um grupo, a criação de um usuário e a alteração desse usuário entre os grupos que foram adicionados. Então como é que eu faria para poder deletar um usuário? Sendo o usuário root, eu poderia utilizar o comando sudo espaço del user espaço o nome do usuário que eu desejo excluir. No caso, o usuário que eu criei na aula de hoje, que foi o usuário Denis. Então, Enter. Ele mostra que o usuário ele foi removido e concluiu. Beleza? Para que eu possa apenas criar um grupo, eu posso fazer da seguinte forma. Da mesma forma que eu crio o usuário, eu posso criar o grupo. Então, vou usar aqui o administrador, sudo, né? Lembrando que o comando sudo ele vai ser utilizado quando você não está com privilégio de administrador e sabe a senha, né? Logicamente. Então, sudo add group espaço o nome do grupo. Então, digamos, a gente vai criar um grupo TI, por exemplo, da empresa. Bom, ele não permite a utilização de pontos. Então, deixa eu colocar aqui TI, grupo TI. Ó, já mostra que o grupo aqui já existe, então vou alterar o nome. Grupo vendas. Não permite letra maiúscula. Vendas. Ok, grupos vendas criados. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente listar os grupos. Então a gente vai lá, ó, comando cut tc barra group. Então como a gente pode ver, ó, o grupo vendas ele foi criado aqui embaixo. Então caso eu queira organizar a parte hierárquica dos usuários, eu posso fazer essa organização por grupos. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso criar os usuários, posso criar os grupos e ir orientando esses usuários dentro de cada grupo, né? Fazendo a alteração do grupo primário e dos grupos secundários se necessário. Beleza? Então, valeu!